Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O presidente Lula enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que isenta do imposto de renda as pessoas que recebem até R$5.000. A proposta ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para entrar em vigor. Aqui comigo no estúdio está a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que esteve na cerimônia de assinatura da proposta. Senadora, obrigada pela sua presença. Conta pra gente como foi essa cerimônia no Palácio do Planalto. Eu que agradeço a oportunidade. Eu começo já dizendo que informação é poder e a gente tem que dar visibilidade aos projetos de leis que estão tramitando ou que foram aprovados nesse Congresso Nacional, porque senão as pessoas não vão nem cobrar porque não têm conhecimento dos seus direitos. Senadora, atualmente a isenção do imposto de renda é de R$ 2.824. Agora ela passa para R$ 5.000. Isso vai atingir 28 milhões de brasileiros. O que significa essa diferença, não pagar imposto de renda para essas 28 milhões de pessoas? Olha, significa para eles bastante coisa, porque eu sempre não consegui entender como é que alguém que ganha R$ 5.000, um trabalhador, paga 27,5% de imposto de renda, pagava. E alguém que tem renda, independente do valor, não paga nenhum imposto de renda. Eu digo isso porque o Brasil é o único país da OCDE e no mundo que não se paga imposto sobre lucros e dividendos. Então, isso é um início de um debate, é um projeto de lei, alguém tinha que falar sobre isso, porque a gente fala sobre responsabilidade fiscal aqui todo dia, e a responsabilidade fiscal é de todos os poderes. A gente fala do poder executivo, mas a responsabilidade fiscal é de todos os poderes, Carla, e era hora de se falar em botar as pessoas para pagarem sobre a renda. Esse país cobra imposto sobre o trabalho. E eu falo isso com segurança, por exemplo, nós temos um país mais capitalista do mundo, que é os Estados Unidos, e ele cobra imposto sobre lucros e dividendos, e o Brasil não cobra. Não é justo você cobrar, tributar o trabalho e não tributar a renda. Senadora, a senhora falando de responsabilidade fiscal, o Ministério da Fazenda anunciou que a renúncia fiscal deve ser em torno de 27 bilhões e que vai precisar ser compensada. A intenção é exatamente, como a senhora falou, é tributar quem ganha mais, questão dos lucros e dividendos. A senhora acredita que vai haver resistências em relação a isso no Congresso? Sempre tem resistência do Congresso quando é para você tirar recurso de grandes empresas, de bancos, é assim. Por isso que eu falei em responsabilidade fiscal, gente, porque aqui, quando eu digo que responsabilidade fiscal dos três poderes, nesse Congresso Nacional, no Senado, fazem renúncias fiscais bilionárias. Ou seja, de onde vamos tirar os recursos para a saúde, para a educação, para a segurança pública, se as pessoas não pagarem impostos? Não pode ser mais do trabalhador, porque o trabalhador, seja público ou privado, ele já é tributado, imposto de renda retido na fonte. E nós temos aqui, inclusive eu estou aí questionando um projeto de lei 596, que a renúncia fiscal é de quase 20 bi da contribuição social sobre o lucro líquido, cara. Quer dizer, que responsabilidade fiscal é essa? O Estado brasileiro nunca vai ter responsabilidade fiscal se o Congresso Nacional ficar fazendo renúncias fiscais bilionárias, porque de onde vamos tirar recursos? Eu queria dizer aqui que esse projeto de lei não vai deixar bilionários, nós não vamos mexer com bilionários deixando eles pobres. A gente está querendo só, gente, que ele pague imposto como todo trabalhador está pagando. Não é justo que eles não paguem imposto. E acho que a gente deveria começar. Isso é tão pouco que, por exemplo, nesse projeto de lei, são 114 mil contribuintes que vão começar a ser taxado aos poucos até chegar em 10%. Isso a partir de R$ 600 mil por ano. Ou seja, você tem uma renda de 600 mil a 1.200.000 e não paga imposto. Não pagar imposto é uma coisa complicada, né?
Então, acho que a gente aqui vai ter a sensibilidade de não tirar os recursos da saúde, da segurança pública, da educação, do orçamento do povo brasileiro. Tudo bem, você que é bilionário, nós não estamos aqui para deixá-los menos bilionários, mais bilionários. A gente quer que pelo menos diminua, porque o mundo todo já faz isso, né? Senadora, há também no projeto uma previsão de que pessoas que recebam entre 5 e 7 mil reais paguem um percentual intermediário, né? Não serão os 27,5, mas também não é a isenção total. Por que a importância desse meio termo na proposta? Olha, é sempre importante você variar isso, porque por exemplo, essa escala de imposto de renda, faz 12 anos, desde 2015, mais ou menos, que não aumentava. Chegou um absurdo de a pessoa que ganhar um salário mínimo, quando começou a se aumentar, dar aumento real ao salário mínimo, daqui a pouco quem recebia o salário mínimo ia ser tributado. Então, passamos para 2 salários mínimos e tem que ter essa variação. Isso é uma proposta de lei. É claro que a gente vai discutir muito, vai ter uma resistência grande, porque as pessoas se habituaram a não pagar imposto. Basta dizer que a Receita Federal passa para a gente, tem 500 bilhões de reais de dívida de grandes empresas, inclusive sistema financeiro, ao fisco. E eu queria dizer ao povo que quando o Estado brasileiro arrecada, não é para o Estado brasileiro, é para a gente botar no orçamento. A gente, por exemplo, eu daria aqui um exemplo que eu sempre digo. O orçamento desse país, quem fica com mais de 40%, quase 50%, são os bancos, para juros e serviços de uma dívida que nunca foi auditada, apesar de estar na Constituição. E a gente senta, passa o ano todinho, eu sou da comissão de orçamento do ano passado, que a gente ainda não votou o orçamento desse, que era para já está sendo executado, e eles não sentam. Aí, quando a gente termina de discutir o ano todo, quem fica com quase a metade não está na mesa. Aí a gente fica lá mendigando por 4% para a saúde, 4% para a educação. Pasmem, gente, menos de 0,5% para a segurança pública. E a gente sabe que a gente pode discutir o que quiser. Políticas de violência contra a mulher, segurança pública. Se a gente não colocar no orçamento, isso fica inviável. E só tem uma maneira de aumentar o orçamento com responsabilidade fiscal. É cobrar imposto de quem deve e taxar renda. Não é possível, já está aprovado que taxando só o trabalho, a gente não chega a lugar nenhum. Deixando claro que ninguém está aumentando imposto. Nós apenas estamos fazendo um apelo ao Congresso Nacional que vamos botar a renda, quem tem renda para pagar imposto. Só isso. Senadora, a senhora disse que o presidente Lula, durante o lançamento, lá na cerimônia, pediu que o Congresso tivesse um olhar diferenciado, um olhar cuidadoso para essa proposta. Como é que a senhora espera que seja essa tramitação aqui no Congresso? Lembrando que a proposta se inicia pela Câmara, né? O presidente foi bem sensível, ele mostrou que a gente sabe que faz anos que o povo brasileiro espera isso, mesmo sem entender. Porque quando o certo é se você tira dos serviços e dos produtos finais os impostos, você tem que taxar a renda. E é isso que os países desenvolvidos no mundo faz. Taxa a renda e reduz na cadeia final, que é justamente diminuir a taxação do trabalho e dos serviços. Mas a senhora acha que a proposta iniciando na Câmara, o debate lá, vai haver um consenso para que a proposta seja aprovada? Olha, isso é uma previsão que é para o próximo ano, viu, gente? Quem vai pagar o imposto de renda que é referente ao ano passado só vai ser isenção daqueles dos 2 salários mínimos. E essa proposta agora são 10 milhões de beneficiados, que é muito mais quando soma esses que já estavam beneficiados. Nós sabemos que mais de 70% dos trabalhadores brasileiros ganham no máximo R$5 mil por mês. E eu costumo dizer, isso é o salário, isso é a sobrevida, isso não é renda. E nós vamos começar a taxar
suavemente quem ganha anualmente a partir mais de R$600 mil, até 1.200.000. Acho que a gente tem que ter essa sensibilidade. Não é possível que a gente não tenha esse olhar diferenciado para o povo brasileiro. Eu acho que o Congresso deve isso à população brasileira. Senadora, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui e pelos seus esclarecimentos. Carla, eu que agradeço, dizendo o seguinte: nós temos que ter essa sensibilidade, nós devemos isso ao povo brasileiro. E o Congresso, é como o presidente Lula disse, agora está na mão de vocês, Câmara e Senado. E lembrando, não estamos criando imposto, estamos cobrando o que todos deveriam pagar. Se o trabalho paga, por que a renda não pagar? Certo, senadora, obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.